Lives, hoje eu trouxe para vocês progressão aritmética, a famosa PA, normalmente trabalhada no segundo ano do ensino médio, tá? Com essas mudanças agora do ensino médio, eu não sei como é que vai ficar, mas a princípio ela é trabalhada no segundo ano do ensino médio. O que é uma progressão aritmética? A gente vai trabalhar aqui do início, a gente vai compreender. Aqui nos vídeos do YouTube fica mais fácil da gente fazer essa sequência, porque a gente faz uma playlist. Então, se você precisar estudar um assunto, é só você ir lá na playlist que vai ter tudo de progressão aritmética. Ah, eu quero estudar potência, vai lá que vai ter tudo de potência. Eu quero estudar equação, tudo de equação, tá bom? Nosso projeto é esse, fazer do zero para que vocês consigam entender tudo e não tenham somente vídeos soltos, ok? Então a gente vai começar falando da progressão aritmética. A definição, primeiro que é uma progressão aritmética? Ela é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior somado a uma constante. Ficou, Dani, confuso. Primeiro, uma sequência numérica, ela tem um padrão, né? Tem vários exercícios na internet. Qual é o próximo número? Aí você vai lá, você encontra o padrão, ou multiplicou por 2, ou foi somando de 3 em 3, você encontra um padrão. Então ela é uma sequência numérica com um padrão. Só que no caso da progressão aritmética, esse valor que é somado ao anterior, ele é chamado de razão. E eu vou mostrar para vocês. Vamos verificar o seguinte, do 5 para o 8, nós somamos 3. Do 8 para o 11, também foi somado 3. Do 11 para o 14, também foi somado 3. Então, preste atenção, esse mais 3, mais 3, mais 3 é essa constante que ele falou aqui, tá vendo? No caso da PA, essa vai ser a razão. O que seria a razão? Esse número que é somado a partir do primeiro termo, certo? Então, a partir do segundo, ele é sempre o anterior mais essa razão. Então, quem é o 8? O 8 é o 5 mais 3. Quem é o 11? Tá vendo? Olha aqui, ó. A partir do segundo, ele é igual ao termo anterior somado com a razão. Então, quem é o 11? É o anterior, que é o 8, mais 3. Quem é o 14? É o anterior, que é o 11, mais 3. Estão conseguindo entender direitinho? Essa parte é bem simples. Então, só, pelo raciocínio lógico, se está somando de 3 em 3, quando eu somar 3 aqui, ó, 14 mais 3 é 17, então eu consegui descobrir o próximo número da sequência. Dani, se eu quiser o próximo, vai ser o 20, e o próximo 23, e assim vai, ok? Agora a gente vai entender o termo geral da PA. Então vamos lá, termo geral. AN, o que seria o AN? Seria o termo que está numa posição que eu não conheço, tá? Eu vou colocar aqui, ó, pra gente identificar. O A1, ele é o primeiro termo. Então, por exemplo, nessa sequência que a gente tem aqui embaixo, esse 2, ele é o A1. O 6, ele é o A2. O 8, o A3. Tá vendo, ó? O elemento que está na posição 1, o elemento que está na posição 2, o elemento que está na posição 3. O AN seria o elemento na posição que eu ainda não sei qual é, certo? Quem é esse N? Esse N é o número de elementos dentro dessa sequência, tá? Ou pelo menos até onde eu quero. E esse R é a razão que a gente falou lá em cima, é aquele número que a gente que a gente soma entre um termo e outro. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, para a gente calcular o 10º termo, vamos organizar os dados primeiro. O que eu quero então? Eu quero o A10, certo? Esse é o valor que eu quero descobrir.
porque ele é o 10º termo, ok? Segundo dado que eu tenho, a razão. Mas Dani, não, mas ele não falou qual era a razão, mas eu tenho como descobrir a razão. Como é que eu descubro essa razão? Basta eu pegar um termo, qualquer um, né? Por exemplo, vou pegar ali o 8 e diminuir o anterior. É assim que eu descubro a razão. Eu pego o número e descubro. Aqui eu sei que tá pulando de 2 em 2, é fácil, tá? Mas se fosse uma outra que você não tivesse descoberto, que é o 2, você pega um termo, diminui o anterior. Peguei o 8, diminui o 6. Então eu sei que a razão é 2. Então eu sei que eu quero o A10, eu sei que a razão é 2, e o A1 eu tenho, que é o 2. Agora, Dani, o que seria esse termo geral? Então, olha só, para eu encontrar um termo qualquer, eu pego o primeiro termo e somo uma quantidade de razões. Por exemplo, aqui, ó, 2, 6 e 8. Se eu quisesse o 8, vamos supor que eu não sei que número aqui é o 8. Eu ia pegar o primeiro, que é o 2, e somar com 2 razões. Porque, ó, aqui tem uma razão. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Daqui para cá, a gente tem uma razão. Daqui para cá, a gente tem outra razão, certo? Então, percebam, se eu quero o terceiro termo, eu pego o primeiro e somo com 2 razões. Por isso que aqui é n-1. Porque eu quero 3, então quero A3, por exemplo. Então é 3 menos 1, porque eu estou partindo do primeiro termo. Sempre vai ser n-1 se você for partir do primeiro termo, porque sempre vai ser a quantidade de razões entre esses elementos. Então, para eu descobrir o A10, fica fácil. Olha o que eu quero, ó. Eu quero A10. Eu vou pegar o primeiro termo, que é 2, e vou somar com... Agora acompanha comigo. Do 2, que está na primeira posição, para o 10, são quantas razões? Ah, Dani, é 9. São 9 razões. Entenderam? Por quê? Porque eu estou saindo do 1, eu tenho 1 e quero chegar no 10. São 9 razões, tá vendo? Por isso que aqui é n-1. Eu nem preciso guardar a fórmula, eu já sei. Ah, mas Dani, se eu quisesse o 19º? Então, 19, eu quero sair do 1 e quero chegar no 19º, que é o 19. Então, são 18 razões. E se eu quisesse o 7º termo? 6 razões. E se eu quisesse o 30º termo? 29 razões. É sempre um a menos, se você partir do primeiro termo. Nos próximos vídeos eu vou explicar que a gente tem outro jeito de fazer. Então agora fica fácil, ó. O meu 10º termo vai ser 2 mais 9 vezes a razão, que é 2, que nós descobrimos aqui. Só cuidado com isso. A multiplicação vem primeiro, que às vezes o aluno acerta até aqui e chega aqui, ele simplesmente faz a besteira de somar primeiro. Então não pode. Aqui é 2 mais 18. Ok? 2 mais 18 é 20. Então o 10º termo dessa sequência é 20. Pronto. Por que ficou longo o vídeo? Porque eu expliquei o que era sequência. Para fazer essa conta, ela é rapidinha. Você viu, é só isso aqui. Você pode falar assim, Dani, e se eu quiser ir somando? 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Eu vou descobrir que é o 20. Posso fazer assim? Pode, não tem problema nenhum. Desde que você deixe aqui todos os elementos até o 20. O professor vai aceitar, a não ser que ele exija que você use a fórmula, tá? Do contrário, você consegue. Mas aí eu te pergunto, se ele te pedir o 100º termo, tu vai ficar somando de 2 em 2 ou 3 em 3, ou depende da razão, até chegar no 100º?
Você só vai fazer essa questão na prova, né, criatura? Não vai fazer mais nada. Vai largar, o mundo vai parar para você fazer essa questão. Então, essa fórmula vem para agilizar a sua vida. Então, se eu quisesse o centésimo termo aqui, era só fazer 99 razões. Fazia o 99 vezes 2, somava com 2 e você ia obter o centésimo termo. Então, não tem por que você ir somando de termo em termo, né? Porque a gente quer o que facilita a nossa vida, certo? Espero que vocês tenham entendido. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar. Divulga lá no grupo da turma. Vocês estão acostumados a divulgar um monte de abobrinha lá? Divulga isso aí para salvar alguém. Se você gostou, se você entendeu, deixa nos comentários direitinho. E aguarda o próximo vídeo, tá? Porque esse aí é a base, é o 1. Aí tem a parte 2, a parte 3. Eu vou subindo a dificuldade devagarzinho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Beijocas e até a próxima!